Olá, senhoras e senhores! Hoje o Central dos Números traz para você a prova de Matemática e Raciocínio Lógico do concurso do IBGE para Supervisor de Coleta e Qualidade. Essa prova aconteceu agora, em 2021, e foi organizada pela banca Sebrasp. Então, seja bem-vindo ao canal de questões mais didáticas do YouTube para você se preparar para o seu concurso. Fechado? Você está pronto? Está pronta para as questões? Vem comigo! Essa primeira questão apresentava esse grafo com duas parábolas, a parábola CA e a parábola CB, e dizia: considere que os gráficos CA e CB apresentados representam, respectivamente, as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes A e B, desde o instante da sua inauguração simultânea em t igual a zero, até os instantes em que esses dois mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes TA e TB. Então, aqui eles começaram a atividade, aqui o mercado A terminou, aqui o mercado B terminou. Beleza? Em que T é dado em meses. Considere ainda que CA é igual a 300T menos 3T ao quadrado e que CB é igual a 120T menos T ao quadrado. De acordo com as informações do texto, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual à quantidade de clientes do mercado B foi qual? Então, a gente precisa ver em que locais do gráfico a quantidade de clientes, que é representada aqui no eixo Y, é maior em A do que em B. Então, basta você perceber em que locais a curva A é mais alta que a curva B. Então, a curva A é mais alta que a curva B em todo esse trajeto aqui, ó, até aqui, quando elas encontram. Consegue perceber? Então, eu pontilhei aqui a diferença, né? Então, aqui a curva A é maior, aqui a curva A é maior, aqui é maior. Então, sempre que a curva A estiver acima da curva B, a quantidade de clientes de A vai ser maior que a quantidade de clientes de B. Perfeito? Em quanto tempo isso acontece? Isso acontece do momento 0 até o momento T3, né? Até aqui, até T3. Então, do 0 até T3. Logo, essa é a resposta da questão. Essa quantidade de clientes é maior em A entre a inauguração, tempo 0, e o instante T3, quando as duas curvas se encontram. Perfeito? Então, essa questão era bem tranquila, era só uma questão de interpretação de gráfico. Concorda? Mesmo assim, se você tiver dúvidas em qualquer uma das questões que eu vou apresentar para você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Combinado? Vamos para a questão 16? Vem comigo. Então, a questão 16 tem o mesmo enunciado e diz: das informações do texto, conclui-se que no 20º mês após a inauguração, ou seja, quando o tempo foi igual a 20 meses, dos mercados A e B, para igualar a quantidade de clientes do mercado A, a quantidade de clientes do mercado B teria que ser aumentada em quantos por cento? Então, aqui é uma questão de função do segundo grau e porcentagem, né? O que ele quer saber? Quantos clientes, qual a porcentagem de clientes B deve aumentar para chegar à quantidade de clientes de A no 20º mês. Então, primeiro passo, a gente vai calcular a quantidade de clientes de A e de B no mês 20. A gente vai fazer T igual a 20. Então, clientes de A no mês 20, quando T é igual a 20. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar a equação de A, CA é igual a 300T menos 3T ao quadrado, e onde tiver T, a gente vai substituir por 20, beleza? Então, a gente vai ter CA é igual a 300 vezes o T, vezes 20 meses, menos 3 vezes o T elevado ao quadrado, 20 elevado ao quadrado. 300 vezes 20, faz aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então, a sua resposta vai ter 3 zeros, dá 6.000, beleza? 20 vezes 20, 400, né? Então, se você tem subtração, multiplicação e potência, resolve primeiro a potência. 20 vezes 20, 400, beleza? Sobrou aqui subtração e multiplicação. Resolve primeiro o quê? Multiplicação. 3 vezes 400, 1.200. Então, a gente vai ter 6.000
menos 1.200. 6.000 menos 1.000 dá 5.000. 5.000 menos 200, 4.800. Então, A, no mês 20, tinha 4.800 clientes. E B, mesma coisa. Pega a equação de B e substitui o T por 20. Quando o tempo for 20, quantos serão os clientes B? Clientes B vão ser iguais a 120 vezes o T, que é 20 meses, menos T ao quadrado, 20 ao quadrado, ok? 2 vezes 12, 24. Tem 2 zeros, vou ter 2 zeros aqui. 20 vezes 20, 400. 2.400 menos 400 dá 2.000 clientes. Então, A tem 4.800, B tem 2.000 clientes no 20º mês. Quantos clientes B precisa aumentar para chegar em 4.800? Então, B tem 2.000 clientes, para chegar a 4.800, que é a quantidade de clientes de A, tem que aumentar 4.800 menos 2.000, dá 2.800 clientes. B tem que aumentar 2.800 clientes para atingir a quantidade de clientes de A. A quantos por cento esses 2.800 clientes correspondem em relação ao tanto de clientes que B tem hoje? Para resolver, basta fazer uma regra de 3, né? A quantidade de clientes atual de B é igual a 100%, a quantidade de clientes que tem que aumentar, 2.800, é igual a x. Entende isso? Então, o tanto que tem hoje é o total, é 100%, o tanto que tem que aumentar é a porcentagem que você quer descobrir. Regra de 3, multiplica como se fosse um x. 2.000 vezes x é igual a 2.800 vezes 100. Perfeito? 2.800 vezes 100, todo número multiplicado por 100, só acrescentar 2 zeros, então vai dar 280.000. O 2.000 que está multiplicando passa para o outro lado com a operação invertida, passa dividindo. O que eu posso fazer agora? X igual a 280.000 dividido por 2.000. Posso simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Vai sobrar 280 dividido por 2. 280 dividido por 2 é fácil, é 140. Então, B precisa aumentar 140% para atingir a quantidade de clientes de A. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo questões para vocês treinarem. Então, vão ter aqui questões de porcentagem, de função de segundo grau, para você treinar e se preparar. Combinado? Vamos para a questão 17? A questão 17 também envolve o mesmo enunciado, né? E diz, considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que, após o encerramento das atividades comerciais do mercado A, o mercado B ainda permaneceu em atividade comercial por quantos meses? Quer saber qual é o tempo entre TA e TB, né? Então, o mercado A encerrou as atividades aqui, no tempo A. O mercado B encerrou as atividades aqui, no tempo B. Beleza? Nesse tempo aqui, ó, no tempo A, quantos eram os clientes de A? Eram 0, né? Não tem nenhuma altura aqui, ó. A quantidade de clientes na medida no eixo Y, se a gente está nesse ponto aqui, a quantidade de clientes vai ser 0. Então, para a gente descobrir qual era esse tempo A e qual era esse tempo B, basta a gente pegar a equação de A e a equação de B e substituir os clientes por 0, porque nesse momento o cliente vai ser 0. Entende? Então, pega a equação de A, né? Quando A encerrou, CA, o número de clientes de A, era igual a 0. Então, pega a equação de A e coloca os clientes como 0. 0, clientes de A, é igual a 300t menos 3t ao quadrado. Passa tudo para o lado de cá, ou multiplica tudo por menos 1, né? Então, o menos 3t ao quadrado vai passar com mais 3t ao quadrado. O 300t passa com menos 300t. Aqui a gente pode calcular de diversos jeitos. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara tradicionalmente para achar o valor de t, né? Os valores de t. Então, a gente pode fazer t igual a menos b, ou seja, 300, mais ou menos raiz do delta. O delta é b ao quadrado, menos 300 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 3, vezes o C é 0, né? Tudo dividido por 2 vezes A, 2 vezes 3. Resolvendo aqui o delta, menos 300 ao quadrado vai dar
3 vezes 3, 9, com 4 zeros, vai dar 90 mil. 90 mil menos 0, então vai dar raiz de 90 mil. Raiz de 90 mil vai dar o próprio 300, então a gente vai ficar com 300 mais ou menos 300 dividido por 6. 300 mais ou menos 300 dividido por 6. Perfeito? 300 menos 300 dá 0, 0 dividido por 6 dá 0. 300 mais 300 dá 600, 600 dividido por 6 dá 100. Então, a gente vai ter que o número de clientes de A vai ser 0 no tempo 0, de fato, quando inaugurou, não tinha cliente, e no tempo A, 100. Com 100 meses, o número de clientes de A era 0 de novo, beleza? Então, o tempo A vale 100. Mesmo raciocínio para o tempo B. O tempo B vai ser obtido quando o número de clientes de B for 0. Então, quando B encerrou, os clientes de B eram iguais a 0. Então, você vai ter CB, clientes de B, 0, é igual a 120t menos t ao quadrado. Passa tudo para o outro lado. Menos t ao quadrado vai passar com mais t ao quadrado, 120t vai passar com menos 120t, né? Então, t ao quadrado menos 120t é igual a 0. Usa a fórmula de Bhaskara. T é igual a menos b, 120, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 120 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 0, tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 0 dá 0. Então, aqui eu vou ter raiz de menos 120 ao quadrado. Vai dar o próprio 120, né? Então, menos 120 vezes menos 120 vai dar um número positivo. Raiz desse número é o próprio 120. Então, vou ficar com 120 mais ou menos 120 dividido por 2. 120 menos 120 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 120 mais 120, 240. 240 dividido por 2 dá o próprio 120. Se não quisesse usar a fórmula de Bhaskara, você poderia aqui colocar o t em evidência, por exemplo, né? Então, colocando o t em evidência, você ficaria com t vezes t menos 120 é igual a 0. Então, você teria que t é igual a 0 e t menos 120 é igual a 0, achando t igual a 120. Mesma coisa aqui, poderia colocar o 3t em evidência. 3t ficaria com 3t vezes t menos 100 é igual a 0. Então, 3t seria igual a 0, t menos 100 é igual a 0, achando também os resultados 0 e 100. Entendido? Então, calculamos os tempos em que os clientes dos dois mercados seriam 0, achando assim o valor de TA e de TB. TA é igual a 100, TB é igual a 120. Perfeito? A diferença de 120 para 100 é de 20 meses, né? 120 menos 100 dá 20 meses. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, era só interpretar aqui a equação. A equação não é número de clientes é igual a 300t menos t ao quadrado, 3t ao quadrado, quando o número de clientes era 0, né? Porque se a loja fechou, o número de clientes era 0. Se a loja inaugurou, o número de clientes era 0. Qual era o valor do tempo nesse momento? Certinho? Dúvidas? Podemos passar para a questão 18? Vamos à questão 18, também com o mesmo enunciado. Ainda tendo o texto como referência, suponha que 3 clientes do mercado A possam escolher para retirar suas compras do mercado qualquer um dos 5 caixas disponíveis de forma a serem atendidos simultaneamente. Nessa situação, a quantidade de escolhas possíveis de caixas que esses clientes podem fazer é igual a quanto? Então, imagine a situação. Você tem 5 caixas lá disponíveis. O caixa 1, o caixa 2, o caixa 3, o caixa 4 e o caixa 5. E você tem 3 pessoas para irem nesses 5 caixas. Se uma pessoa escolher o caixa 1, a outra caixa 2 e a outra caixa 3, a situação vai ser diferente se a pessoa C escolher o caixa 1, a pessoa B escolher o caixa 3 e a pessoa C escolheu o caixa 2. Entende? Então, a ordem em que as pessoas escolherem os caixas vai ser importante. Dependendo de qual caixa a pessoa escolher, ela vai formar uma sequência diferente. Então, quando a gente precisa organizar um número de elementos
e a ordem é importante, a gente usa os conceitos de arranjo e não de combinação. Então, a ordem dos clientes nos caixas importa, é importante. Se a ordem importa, a gente usa os conceitos de arranjo. A gente vai fazer o arranjo dos 5 caixas de 3 em 3, né? Então, 5 caixas atendendo 3 clientes simultaneamente. Conceito de arranjo igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, ou seja, 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2, então vou ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei no 2 fatorial porque no denominador também tem o 2 fatorial, né? 5 menos 3, 2. Simplifica aqui. Fatorial de 2 com fatorial de 2, sobra 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, existirão 60 possibilidades de escolha dos caixas por esses 3 clientes, certinho? Então, 60 é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas, perguntas? Quer treinar a questão de análise combinatória? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem umas questões para você treinar. Fechado? Vamos à questão 19, que é a primeira questão com enunciado diferente. Se a informação todas as casas das ruas A e B foram visitadas é falsa, então, a que conclusão você pode chegar, né? Então, essa afirmação é falsa, ela é errada. Se essa informação é falsa, basta a gente negar essa informação para a gente achar a resposta. Então, a gente tem que negar essa proposição que diz que todas as casas das ruas A e B foram visitadas. Primeiro, como você pode reescrever essa frase de uma forma mais completa? Você pode dizer que todas as casas da rua A foram visitadas e todas as casas da rua B foram visitadas. Assim, você percebe que você precisa negar essa primeira proposição que tem todas, essa segunda proposição que tem todas e precisa negar essa proposição que contém o conectivo e, que contém a conjunção. Você sabe negar proposições que têm todo e que têm o conectivo e? Se não sabe, assista às aulas dessa playlist aqui. Ó. Nessa playlist tem aulas de noções de lógica para te ajudar a gravar todos os principais casos de negação que são cobrados nos concursos. Fechado? Para negar proposições contendo todo, né? Então, quando você tem que todas as casas da rua A foram visitadas. Como que a gente nega isso? Basta a gente dizer que pelo menos uma das casas não foi visitada, alguma casa não foi visitada, existe uma casa que não foi visitada, né? Então, se você tem que ele diz que todas as casas foram visitadas, se pelo menos uma casa não tiver sido visitada, isso aqui já vai estar errado, já vai ser falsa essa afirmação, certinho? E como que você nega uma proposição composta contendo o conectivo e? Você vai negar tudo, negar antes do e negar depois do e trocar o e por ou, tá bom? Para negar o e, nega tudo, troca o e por ou. Então, vamos negar. Negar todas as casas da rua A foram visitadas. Basta a gente dizer que pelo menos uma casa, alguma casa, existe uma casa da rua A que não foi visitada. Troca o e, esse e aqui, por ou nega a segunda parte, nega todas as casas da rua B foram visitadas. Pelo menos uma casa da rua B, alguma casa da rua B, existe uma casa na rua B que não foi visitada. Então, essa seria a resposta da questão, né? Aqui está escrito na letra C. Alguma casa, pelo menos uma casa, existe uma casa da rua A que não foi visitada ou alguma casa da rua B não foi visitada. Perfeito? Quem assistiu à playlist de noções de lógica aqui da Central dos Números, com certeza acertou essa questão. Então, dá uma conferida lá para você acertar também no seu concurso. Fechado? Vamos à questão número 20? Vem comigo! Essa questão é uma questão difícil, merece o seu like no vídeo. Deixa o like aí no vídeo, por favor. Os irmãos Pedro, Mateus e José foram entrevistados por um agente do IBGE que obteve deles as seguintes informações. Pedro disse: apenas um dos meus irmãos tem mais de 25 anos de idade. Mateus disse:
apenas um dos meus irmãos tem mais de 30 anos de idade. José disse, meus 2 irmãos têm mais de 28 anos de idade. Considerando que as 3 afirmações estão corretas, conclui-se a respeito das idades dos 3 irmãos o quê? Bom, para começar essa questão, vamos pegar essa afirmação do José que envolve todos os irmãos dele. Ele disse que meus 2 irmãos, ou seja, o Pedro e o Mateus, têm mais de 28 anos de idade. Se todas as afirmações são falsas não, todas as 3 afirmações são corretas, a gente pode afirmar que Pedro, o irmão do José, Pedro e o irmão do José, Mateus, o Pedro e o Mateus, têm mais de 28 anos de idade. Concorda? Né? Ele disse isso. Todos os meus irmãos têm mais de 28 anos de idade. Então, a gente já conclui que Pedro tem mais de 28, Mateus tem mais de 28, ok? Vamos ver as outras afirmações. O que o Pedro falou? O Pedro falou, apenas um dos meus irmãos tem mais de 25 anos de idade. Sabendo-se disso, sabendo que Pedro e Mateus têm mais de 28, o Pedro falou que apenas um dos irmãos dele tem mais de 25. Se apenas um irmão dele tem mais de 25, e a gente sabe que o Mateus tem mais de 28, esse irmão dele que tem mais de 25 é o Mateus, né? Que tem mais de 28. Quem tem mais de 28 tem mais de 25, concorda? Se você sabe que o Mateus tem mais de 28, então o irmão a que o Pedro se refere, o irmão que tem mais de 25, é o próprio Mateus, certinho? Então, o Mateus tem mais de 25 anos. Se você sabe que o Mateus tem mais de 25 anos, o José tem que ter menos de 25 anos, tem que ter 25 anos ou menos. Consegue visualizar isso? Por que o José tem que ter 25 anos ou menos? Ele tem que ter 25 anos ou menos, porque se ele não tiver 25 anos ou menos, o Pedro vai ter 2 irmãos com mais de 25, o que não é verdade. Consegue perceber? Então, imagina só, se o José não tivesse 25 anos ou menos, você teria o Mateus com mais de 25 e o próprio José com mais de 25. Assim, o Pedro não teria só um irmão com mais de 25, teria 2 irmãos com mais de 25. E isso não pode ser verdade. Então, você conclui que o José tem 25 anos ou menos. Por fim, só sobra, então, para o Pedro ser a pessoa que tem mais de 30 anos, né? Já que Mateus disse que apenas um irmão tem mais de 30 anos, você sabe que o José tem menos de 25, então só sobra para o próprio Pedro ter mais de 30 anos, certinho? Essa é, então, a resposta da questão. Ó. Pedro tem mais de 30 anos, Mateus tem mais de 28 anos e José tem, no máximo, 25 anos de idade. Perfeito? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Essa questão não é uma questão fácil, né? Mas a partir aqui da afirmação do Pedro, você consegue deduzir que o José tem que ter no máximo 25 anos, tem que ter 25 anos ou menos, né? Porque se isso não acontecer, o Pedro vai ter vai ter 2 irmãos com mais de 25 e essa não pode ser uma condição real. Beleza? Dúvidas, perguntas? Se tiver dúvidas, escreve. Deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários. Perfeito? Agora a gente vai para uma questão que também é relativamente difícil. Um rei determinou a um sábio que estipulasse uma recompensa por tê-lo vencido em uma partida de xadrez. O sábio, então, respondeu, Majestade, eu desejo como recompensa a quantidade de grãos de arroz que se obtém adotando-se o seguinte procedimento. Percorrendo o tabuleiro de xadrez de cima para baixo e da direita para a esquerda, na primeira casa do tabuleiro, coloque 1 grão de arroz. Na segunda casa, 2 grãos de arroz. Na terceira, 4 grãos de arroz e assim por diante. De modo que na 40ª casa do tabuleiro devam ser colocados 2 elevado a n-1 grãos de arroz. Considerando-se que o tabuleiro de xadrez tenha 64 casas e que 1 quilo de arroz tenha 50 mil grãos de arroz, de modo que 1 tonelada de arroz tenha 50 milhões de grãos de arroz, é correto concluir que apenas para a 31ª casa do tabuleiro de xadrez ele deverá colocar quantas toneladas de arroz? Bom,
Essa questão, então, vamos achar quantos grãos de arroz existem na 31ª casa, né? Sendo que o número de grãos de arroz é calculado aqui, ó, por 2 elevado a n menos 1, com n sendo o número da casa. Então, substitui o n por 31. Grãos na 31ª casa é igual a 2 elevado a n, 31, menos 1. 31 menos 1 dá 30. A gente pode escrever esse 2 elevado a 30 de outra forma? Pode, né? 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, né? Então, você tem aqui multiplicação de potências com a mesma base, que é o 2. Você conserva a base, que vai ser 2, e soma os expoentes. 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, essa igualdade é verdadeira, né? Se você estuda muito, você sabe que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Não sabe? Então, multiplica aí 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, até chegar em 1024. Aí, você chega aqui numa sinuca. Você tem aqui que 1024 vezes 1024 vezes 1024 é o número de grãos de arroz. Na hora da prova, fazer essa conta seria muito trabalhoso. Então, a recomendação nesses casos, quando você tem uma conta muito grande a fazer, é trabalhar por aproximação, né? Então, considere que ao invés de ser 1024, seja 1000, né? Se fosse 1000 vezes 1000 vezes 1000. Para fazer essa multiplicação é mais fácil, basta você contar quantos zeros tem. Tem 3, 6, 9 zeros. Então, você vai ter esse número grandão aqui, né? Então, aqui seria 1000, aqui 1 milhão, aqui 1 bilhão. Você vai ter 1 bilhão de grãos de arroz. A quantas toneladas correspondem esses 1 bilhão de grãos de arroz? Você sabe que uma tonelada tem 50 milhões de grãos, né? Uma tonelada tem 50 milhões de grãos. Para saber quantas toneladas existem, então, divida 1 bilhão por 50 milhões. A quantidade de toneladas vai ser o total de grãos que você vai ter, dividido pela quantidade de grãos em uma tonelada, né? Essa continha é fácil, simplifica aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, simplifica 7 zeros aqui em cima, né? Simplifica 7 zeros, com esses 7 zeros vai sobrar 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, você vai ter aí aproximadamente 20 toneladas de grãos de arroz. Como era 1024, 1024, 1024 e não 1000, 1000, 1000, você vai ter um número maior que 20, beleza? Então, ele deverá colocar mais de 20 toneladas de arroz na 31ª casa do tabuleiro. Essa seria a resposta dessa questão. Se você tivesse com tempo sobrando na prova, fazia aí a multiplicação de 1024, 1024 e depois a divisão por 50 milhões. Ia dar um trabalhão, né? Mas, para quem está disposto a garantir uma vaga, vale a pena se esforçar, certinho? Vamos para a última questão dessa prova? Vem comigo! Em um levantamento de dados realizado em um conjunto de domicílios, era preciso verificar a existência de jovens abaixo de 18 anos de idade, adultos de 18 a 60 anos de idade e idosos acima de 60 anos de idade em cada domicílio visitado. Sabe-se que em 10 dos domicílios visitados residem jovens, adultos e idosos. Em 12 residem jovens e adultos, mas não idosos. Em 9 residem adultos e idosos, mas não jovens. Em nenhum dos domicílios visitados residem apenas jovens e idosos, assim como em nenhum dos domicílios visitados residem apenas idosos ou apenas jovens. Considerando-se essa situação hipotética e sabendo-se que em qualquer dos domicílios visitados reside pelo menos uma pessoa e que no total foram visitados 42 domicílios, é correto afirmar o que. Então aqui a gente tem uma questão de diagramas lógicos de conjuntos. Você vai ter o conjunto dos jovens, o conjunto dos adultos e o conjunto dos idosos, sendo que esses conjuntos se encontram, né? Então, são residências que têm jovens, adultos e idosos. Você vai ter residências que têm aqui jovens e adultos, residências que têm adultos e idosos, residência que tem adultos, idosos e jovens, beleza? Aí o problema vai falando sobre cada uma dessas situações, ó. Em 10 dos domicílios tem
as três classes de pessoas, jovens, adultos e idosos. Então, aqui na interseção dos três conjuntos, observa, tem a parte vermelha, a parte amarela, alaranjada, né? E a parte verde. Então, aqui dentro tem 10 pessoas. Em 12 tem jovens e adultos, mas não idosos. Então, aqui, ó, jovens verde com adultos. Aqui tem 12 pessoas, 12 domicílios, né? Em 9 tem adultos e idosos. Então, adultos e idosos aqui. Então, aqui tem 9, beleza? Em nenhum tem só jovens e idosos. Então, aqui, ó, jovens verde, idosos vermelho, nenhum, 0. Em nenhum dos domicílios tem apenas idosos. Então, aqui, ó, só idosos, não tem nenhum domicílio. Apenas jovens, aqui, nenhum domicílio, ok? E o problema diz que foram visitados no total 42 domicílios. Então, para a gente saber quantos domicílios tem apenas adultos, basta a gente pegar o total e subtrair todos os outros, né? Então, subtrai 42, menos 12, menos 10, menos 9, certo? 42 menos 12 dá 30, né? 30 menos 10, 20, 20 menos 9 dá 11. E em 11 domicílios, aqui vão residir apenas adultos. Essa era a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas? Então, desenhei o diagrama aqui para você visualizar a situação na hora da prova, né? Se você percebesse, não precisava nem desenhar, era só fazer a subtração, né? 42 menos 10 menos 12 menos 9. Entendido? Dúvidas, perguntas? É isso. Se você chegou até aqui, agora você tem a oportunidade de aprender mais. Dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se você ainda não se inscreveu na Central dos Números, a hora é agora. Se inscreve aí, dá a sua força, vem fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. No mais, bons estudos e até a próxima!